Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vander, professor de Física aqui da Oficina do Estudante, e a ideia hoje é fazer a aula 2 de circuito simples. Tem uma questão aqui para a gente conversar depois, uma questão da FUVEST, e a gente conversa depois da vinheta. Oi gente, vamos tentar então? A nossa ideia é de fazer duas aulas seguidas. Para quem não viu a aula anterior, dá uma olhadinha lá no canal, se inscrevam no canal, é importante ter vocês lá com a gente, tá? Um prazer estar aqui com vocês. Então olhem a aula 1, onde tem um circuito parecido com esse, um pouco mais simples e agora um pouquinho mais complicado porque envolve potência. Essa questão caiu na FUVEST há alguns anos, é clássica de vestibular. E o que ele pede aqui é o seguinte, vamos tentar. Ele dá duas lâmpadas. Aliás, Vander, peraí, que porcaria é essa? Isso aqui é o símbolo de uma lâmpada. Na questão original da FUVEST, na verdade, tinha um desenho de uma lâmpada. Aquela lâmpada clássica, de soquete, com filamento. Eu fiz assim porque geralmente é assim que aparece, uma bolinha com um xizinho dentro. Outra lâmpada aqui e um resistor. Tem também uma bateria ideal lá. Primeira coisa importante que você tem que lembrar é que na bateria, mais é a barra maior, menos é a barra menor. Lembrou? Tá. Então a corrente elétrica convencional vai sair do positivo, vai passar por essa lâmpada, que eu vou chamar de lâmpada 1. Na verdade, é assim que o circuito chama, que o exercício chama. E aí tem um negócio importante. Vai chegar aqui nesse nó. E nesse nó que acontece, uma parte da corrente vai passar pelo resistor e uma parte desce para a segunda lâmpada, que o Vandão vai chamar de lâmpada 2. Então veja que a corrente que sai da bateria passa pela lâmpada 1, chega nesse nó, divide-se em duas partes, volta a se juntar e volta para a bateria. Em outras palavras, se eu chamar essa corrente de I1 e chamar essa corrente I2 e chamar essa aqui de I, vamos colocar de I, veja que a corrente I2 somada com a corrente I tem que dar a corrente 1. Porque tudo que chega nesse nó tem que sair aqui. Então, entra I1 e sai I2. Portanto, estou chutando. Imagine que aqui é 1 ampere, aqui vai ter que dar meio e meio, 0,109, 0,208, ou qualquer soma que dê 1 ampere. Não pode desaparecer corrente, não pode aparecer corrente do além. Lembra disso? Qual é a pergunta da questão da FUVEST? Ele dá tudo isso e pergunta qual é o valor dessa resistência, desse resistor. O que fazer? Vamos começar pelo fim? Comece assim pelo fim. Eu não quero o valor desse resistor? Comece a pensar nele então, foque nele. Se eu quero esse resistor, a primeira coisa que tudo eu tenho que saber, usar a lei de Ohm. Porque se eu quero esse resistor, eu posso usar U é igual a R vezes I. Só que temos vários problemas aqui. Primeiro, eu não tenho I. Então, eu tenho que encontrar esse I. Primeira coisa. E para usar o I igual a I, eu tenho que ter o U que eu tenho nesse resistor. A gente vai chegar já. Então, vamos pensar um pouquinho. Para conseguir o resistor, tem que saber o I. Para saber o I, tem que ter o I2 e, portanto, tem que ter o I1. Tá tudo bem? Então, o que eu vou usar aqui? Pensa naquela lâmpada. Eu tenho que saber o I1. Caramba, que informações que eu tenho da lâmpada? Eu tenho a DDP dela e a potência dela. Você lembra? V de volts é a DDP, é o U. E o W aqui de watts é o quê? A potência. Então essa lâmpada L1 tem uma potência de 0,6 watts e uma DDP de 3 volts. O que eu posso fazer aqui? Eu posso usar uma equação bonitinha que vocês já viram, que ela é assim. Eu vou aqui para fazer, ó. Lembra dessa equação que potência é igual a π? Tem alguns amigos que falam π. Também funciona, Potência π ou potência π. Veja que aqui eu tenho a potência, que é 0,6. Eu tenho a DDP nessa lâmpada. Para que ela funcione, precisa de 3 volts. Depois eu volto a falar sobre isso. E eu vou calcular aquela corrente que eu chamei de 1, porque a lâmpada é a L1. Quanto vai dar essa corrente 1? Vai dar 0,2 amperes. Opa! Já fizemos algo importante. Sabemos que a corrente que sai da bateria e vai para a lâmpada 1, essa daqui é 0,2 amperes.
Ótimo. Vou aplicar a mesma coisa, crianças, e vou calcular para esta lâmpada. Façam o mesmo comigo. Vou usar potência PUI. Eu vou direto. Qual é a potência? 0,3. Qual é o dp que essa lâmpada tem? 3 volts. E eu quero saber a corrente que eu chamei de I2, porque a lâmpada é L2. De cabeça, quanto vai dar isso aqui? Vai dar 0,1 ampere. Então perceba, para que essa lâmpada funcione, aliás, tem uma palavra boa para isso, é bom colocar entre parênteses, os seus valores nominais. É assim que a FUVEST adora, é assim que a Unicamp adora, que o Enem cobra. Que são os valores nominais? É aquilo que ela precisa para funcionar perfeitamente. É para aquilo que ela foi feita. Ela foi feita para quê? Para funcionar com 0,6 watts. E para isso precisa de 3 volts. E com isso se passa nela 0,2 amperes e na outra 0,1. Agora vem comigo. Se está chegando aqui 0,2, nesse nó desce 0,1. Quanto que vai ser a corrente I? Horas. A corrente I também vai ser 0,1. Mas é uma coincidência, pelo amor. Né? Não é porque aqui é 0,1, vou colocar com a régua com a minha mão, ó. Não é porque a I2 é 0,1 que essa aqui também é. Né? Lembra disso? Em paralelo, nem sempre a corrente é igual. Para ser igual, os resistores estão ali, os elementos têm que ser iguais. Aqui, uma coincidência. Deu 0,1 aqui e 0,1 lá. E por que é 0,1 aqui? Porque se a I2 é 0,2, quando chega no nó e desce 0,1, a outra tem que ser 0,1, porque a soma desta com essa tem que ser 0,2. Espero ter entendido isso. Tá claro? Agora eu termino o quê? Fazendo para o resistor. E para o resistor fica como? Você vai aplicar, filhos meus, O é igual RI. Tem um problema aqui, eu deixo para a gente conversar depois. Qual que é o R? Quero descobrir. Qual que é o I que passa para o resistor? É 0,1. Qual é o problema aqui? Eu não tenho o valor do U, pelo menos não foi dado, não está marcado em lugar nenhum aqui, ó. Mas, olha minhas duas mãos, esse resistor e esta lâmpada 2 estão ligados em paralelo. Tem que lembrar que quando eu estou ligado em paralelo, a DDP de um é igual a DDP do outro. Vamos de novo, a ideia que eu dei na aula anterior, se não assistiram, assistam. Quando é em série, a corrente é a mesma. O que passa de corrente por um, passa pelo outro. Como se fossem 2 canos de água. Mas quando é paralelo, e um está ligado paralelo de mãozinhas dadas com o outro, a DDP é a mesma. Portanto, se nessa lâmpada eu tenho 3 volts, é certeza que nesse resistor eu também tenho 3 volts. Então aqui também eu tenho 3 volts. Estão em paralelo. Portanto, aqui então, desculpa, eu vou vir aqui, é 3. Então, quanto vai dar a resistência? 3 dividido por 0,1. Dividir por 0,1 é multiplicar por 10. Então, isso aqui vai dar 30 ohms. Então, quanto vale esse resistor R? Vale 30 ohms. Tudo bem para todo mundo? Uma coisa importante de se lembrar aqui. Tem gente que acaba errando uma coisa básica, que é isso aqui. Olha que engraçado. Tem 6 volts aqui, não tem? Você tem 3 volts aqui, 3 volts aqui e 3 volts aqui. O que o menino faz? Ah, vai dar 9. 3 aqui, mais 3 aqui dá 9. Por que aqui é 6, Wander? Porque, queridos, a ideia é essa. Esses 6 volts, 3 volts foi dado para essa lâmpada. E os outros 3 volts para esses 2 caras. O 3 volts está nos dois. Você não pode somar 3, 6 com mais 3, 9. Esse 3 que sobrou, 6, usou 3, sobrou 3. Está dando para os dois. É como se fosse, só para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, sabe aqueles T's que as pessoas falam Benjamin? Ou uma régua de ligar a impressora, ligar o computador, ligar um abajur. Sabe aquela régua que tem várias saídas? Perceba, ela é mais ou menos assim para você entender. Ela é assim, ela é uma régua, desenhando na mão mesmo, tá ligado o fiozinho aqui, que tá ligado lá na sua tomada, e aqui eu tenho 1, 2, 3 saídas. E eu posso ligar aqui o computador, a impressora e um abajur.
Crianças, se a sua tomada é 100 volts, para arredondar a conta, é como se eu tivesse aqui 100 volts, aqui 100 volts e aqui 100 volts. Umas pessoas pensam, então quer dizer que você tem 300 volts? Não, seria impossível, né? Como é que pode a tomada que é de 100 virar 300? Não, eu estou pegando esses 3 aparelhos e ligando no mesmo lugar. É como se eu tivesse lá 3 tomadas separadas e ligando os caras em tomadas separadas. Entenderam? Então, significa que a DDP em paralelo, isso aqui é uma ligação em paralelo, isso aqui é paralelo, a DDP é a mesma. E esse aparelho é igualzinho àquele Benjamin, que algumas pessoas aí já viram, que parece um T, né? Algumas pessoas chamam de T. Tem uma saída de energia aqui, outra saída aqui, outra aqui, e eu ligo isso na tomada, que é aparelho. Se eu tenho 100 volts aqui, eu vou ter 100, 100 e 100. Não vai ter 300. Não posso aumentar o valor da tomada. De onde vem isso? Que energia é essa? Tudo bem, minhas crianças? Então, um circuitinho muito bonitinho, estilo Fulvestre, para que vocês entendam como é que isso aqui funciona. Foi um prazer estar aqui. Lembrando, curtam o canal, estejam presentes lá. É um prazer ter vocês lá. A gente se vê na próxima aula. Um abraço, até mais. Valeu. Obrigado, galera.